Novamente a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? A gente faz essa movimentação importante, necessária para intercedermos. Agora a gente tem que voltar e tentar nos acalmar. Aqueles que estão sem local, nós temos aqui na frente, eu não sei, o pessoal está com medo de cair naquele versículo, que o pessoal senta na frente e depois diz, não, levanta, porque tem gente mais importante. Ninguém mais importante que você vai chegar. Se você quiser sentar aqui na frente, fica à vontade. Eu quero agradecer aos irmãos pela oração e também mensagens e pessoas que puderam passar lá. Minha esposa fez 2 pequenas cirurgias na boca e requer certo cuidado, certo descanso, por isso que não está aqui conosco hoje, está dispensada do trabalho. Eu quis convocá-la para virar uma massa e carregar uma telha lá em casa, mas não deu. Teve que descansar mesmo e por isso não está aqui conosco hoje. Bem, nós vamos hoje, meus amados, como bem sabemos, continuar a nossa caminhada no livro de Neemias. Você que está nos visitando hoje, em nossa igreja nós praticamos a antiga arte da pregação expositiva, pelo menos tentamos. E nessa pregação expositiva nós caminhamos em livros inteiros e agora nós estamos no livro de Neemias. Chegamos agora, irmãos, ao capítulo número 5. Não é ainda nem a metade da nossa caminhada. E vamos encontrar essa noite Neemias enfrentando um tipo diferente de inimigo. Na semana passada, nós ouvimos de Sanbalate, de Tobias e outros nomes de pessoas que se levantaram contra a reconstrução dos muros de Jerusalém. E nós sabemos, meus irmãos, que quando a oposição é externa, quando o problema é fora do nosso grupo, do nosso arraial, a coisa já não é fácil. Lidar com oposição e com inimigos externos não é, em absoluto, uma tarefa simples. É algo que tira a nossa tranquilidade, que tira a nossa paz. É algo, inclusive, que pode fazer-se perder todo o esforço que foi implementado até então. Mas agora, Neemias vai enfrentar um adversário, um problema interno. Isso é importante, meus irmãos, porque nenhuma igreja hoje é perfeita, longe disso. Nenhuma igreja é destituída de problemas. Nenhuma igreja é destituída de desafios internos. Muitas vezes as igrejas enfrentam adversários externos, é verdade. Há 40 e tantos anos atrás, a igreja na qual eu viria a me converter, teve o seu terreno sumariamente desapropriado e o seu prédio destruído para que fosse construído na época o que é hoje conhecido como Aeroporto Internacional do Galeão, o Tom Jobim. Então isso se apareceu como um grande inimigo externo. Agora, ao longo dos anos, nós enfrentamos inimigos internos também. Isso não será diferente, meus irmãos, para a comunidade Batista Videira. Isso não será diferente para mim e para você. E, portanto, é importante que nós compreendamos que Neemias, no plano geral do livro que ele está trazendo, e o tema que nós temos examinado agora há 5 semanas, é esse que vai estar projetado aí, a restauração do povo como resposta necessária à soberana aliança eterna de Deus. Deus havia trazido esse povo de volta do cativeiro babilônico, mostrando a sua mão soberana sobre todas as nações, em bênção, em cuidado para com o seu povo. Eu e você estamos na mesma situação, debaixo do cuidado de Deus, debaixo do zelo de Deus, debaixo da aliança de Deus. E por causa desta aliança, nós precisamos compreender, meus irmãos, que Deus espera uma resposta de nós. E então, quando aparecerem problemas internos, quando situações entre nós surgirem de forma inesperada, o que a palavra de Deus nos aconselha que deve e precisa ser a nossa resposta, a nossa reação? Abra sua Bíblia comigo em Neemias capítulo 5
E vamos ler esse texto juntos e aprender aqui o que ele tem a nos ensinar nessa noite. Neemias capítulo 5. E juntos nós vamos ler todo ele, do versículo 1 até o versículo 19. Já abrimos? Quem abriu, diga amém. Quem não abriu, diga EBD. Todo domingo às 9 da manhã, momento Plim Plim. Juntos, irmãos, diz assim a palavra do Senhor, Neemias capítulo 5. Ora, o povo, homens e mulheres, começou a reclamar muito de seus irmãos judeus. Alguns diziam: nós, nossos filhos e nossas filhas, somos numerosos. Precisamos de trigo para comer e continuar vivos. Outros diziam: tivemos que penhorar nossas terras, nossas vinhas e nossas casas para conseguir trigo para matar a fome. E havia ainda outros que diziam: tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar um imposto cobrado sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Apesar de sermos do mesmo sangue dos nossos compatriotas e de nossos filhos serem tão bons quanto os deles, ainda assim temos que sujeitar os nossos filhos e as nossas filhas à escravidão. E de fato, algumas de nossas filhas já foram entregues como escravas e não podemos fazer nada, pois as nossas terras e as nossas vinhas pertencem a outros. Quando ouvi a reclamação e essas acusações, fiquei furioso. Fiz uma avaliação de tudo e então repreendi os nobres e os oficiais, dizendo-lhes: vocês estão cobrando juros dos seus compatriotas. Por isso, convoquei uma grande reunião contra eles e disse: na medida do possível, nós compramos de volta nossos irmãos judeus que haviam sido vendidos a outros povos. Agora, vocês estão até vendendo os seus irmãos? Assim, eles terão que ser vendidos a nós de novo. Eles ficaram em silêncio, pois não tinham resposta. Por isso, prossegui: o que vocês estão fazendo não está certo. Vocês devem andar no temor do nosso Deus para evitar a zombaria dos outros povos, os nossos inimigos. Eu, os meus irmãos e os meus homens de confiança também estamos emprestando dinheiro e trigo ao povo. Mas vamos acabar com a cobrança de juros. Devolvam-lhes imediatamente suas terras, suas vinhas, suas oliveiras e suas casas, e também os juros que cobraram deles. A 100ª parte do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite. E eles responderam: nós devolveremos tudo o que você citou e não exigiremos mais nada deles. Vamos fazer o que você está pedindo. Então convoquei o sacerdote e o fiz declarar sob juramento que cumpririam a promessa feita. Também sacudi a dobra do meu manto e disse: Deus assim sacuda de sua casa e de seus bens todo aquele que não mantiver a sua promessa. Tal homem seja sacudido e esvaziado. Toda a assembleia disse: Amém, e louvou o Senhor. E o povo cumpriu o que prometeu. Versículo 14, juntos. Além disso, desde o 20º ano do rei Artaxerxes, quando fui nomeado governador deles na terra de Judá, até o 32º ano do seu reinado, durante 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos a comida destinada ao governador. Mas os governantes anteriores, aqueles que me precederam, puseram um peso sobre o povo. Tomaram dele 480 gramas de prata, além de comida e vinho. Até os seus auxiliares oprimiam o povo. Mas, por temer a Deus, não agi dessa maneira. Ao contrário, eu mesmo me dediquei ao trabalho deste muro. Todos os meus homens de confiança foram reunidos ali para o trabalho, e não compramos nenhum pedaço de terra. Além do mais, 150 homens, entre os judeus do povo e seus oficiais, comiam à minha mesa, como também pessoas das nações vizinhas que vinham visitar-nos. Todos os dias eram preparados à minha custa um boi, 6 das melhores ovelhas e aves, e a cada 10 dias eu recebia uma grande remessa de vinhos de todo tipo. Apesar de tudo isso, jamais exigia a comida destinada ao governador, pois eram demasiadas as exigências que pesavam sobre o povo. Lembra-te de mim, ó meu Deus, levando em conta tudo o que fiz por este povo.
Como nós estamos vendo, meus irmãos, no texto de hoje, ninguém de fora de Jerusalém é citado. Não tem Tobias, não tem Sambalate, não que estivessem parados. Mas, na verdade, a oposição interna agora se soma à pressão que está nos muros de Jerusalém. Então, Neemias tinha que fazer a famosa manobra. Um olho na fritura, outro no peixe. Um olho do lado de fora, nos movimentos dos inimigos do povo. O povo carregando arma e ferramenta de trabalho ao mesmo tempo. E agora, uma oposição interna. O que será, meus irmãos, que o texto de hoje tem a nos ensinar? A ideia, meus irmãos, a grande ideia da nossa mensagem é a seguinte: a solução de problemas previne a quebra de compromisso com os propósitos soberanos de Deus. A solução de problemas previne a quebra de compromisso com os propósitos soberanos de Deus. O que é, meus irmãos, em resumo, que eu poderia dizer, e a gente já podia ir para casa essa noite, que eu creio que Deus preservou esta passagem para nós. Muitas vezes, irmãos, nós enfrentaremos problemas de relacionamento, de liderança, enfrentaremos problemas de discordância, enfrentaremos até, algumas vezes, problemas doutrinários. Em todas essas questões, não pode ser prerrogativa do líder fazer vista grossa. Na verdade, não pode ser prerrogativa de nenhum membro de uma igreja saudável, igreja bíblica, fazer a famosa vista grossa, ouvido de mercador, fingir que nada está acontecendo. Quando o problema detectado é detectado das maneiras realmente colocadas pela palavra de Deus. Ou seja, fulano vem me trazer, ou a um líder da igreja, um problema de terceiros. Como nós já aprendemos, inclusive, irmãos, na aula sobre confrontação que tivemos na EBD e na mensagem sobre confrontação, é papel deste que soube do que aconteceu, seguir o texto de Mateus e tratar o problema. Mas quando aquilo é algo conhecido da liderança, isso tem sido tratado. Por quê? Porque, meus irmãos, nenhuma igreja deixa de ser uma igreja bíblica saudável, uma igreja de boa comunhão, cheia de pecadores, não mudou nada, mas que segue o padrão bíblico da noite para o dia. São pequenas coisinhas, erosões que vão acontecendo e que precisam, no amor e na verdade bíblicos, serem tratados. Não dá para nós vivermos, irmãos, numa aparência e fingir que nada estava acontecendo. Porque é exatamente isso que Neemias não faz. Ele endereça o problema e ele compreende que solucionar esses problemas vai prevenir que o compromisso que ele está tentando levar o povo com a obra soberana de Deus, com os propósitos soberanos de Deus, não caia por terra. Como nós temos falado, meus irmãos, nas últimas 5 semanas, já mais de um mês neste livro, e inclusive na pregação em Esdras, Deus também está agindo soberanamente na história que ele está escrevendo, cujo capítulo se chama Comunidade Batista Videira. Como está fazendo em qualquer igreja, como está fazendo lá no interior do Amazonas, naquela obra missionária. Tudo Deus está escrevendo a sua história. E Ele deseja de mim e de você o compromisso com aquilo que Ele está fazendo. Nós servimos ao Missio Dei, ao Deus em missão. Nós nos juntamos a Ele, não é Ele que se junta a nós. E em nós nos juntarmos a Ele, qual é o nosso papel? Detectar qualquer coisa em mim ou fora de mim que possa afetar, ameaçar aquilo que Deus está fazendo. E é isso que Neemias faz. No começo do nosso texto, chega a ele o conhecimento, a reclamação daquilo que estava acontecendo. E aí Neemias termina esse texto com uma reação a esta reclamação. A primeira lição que Neemias nos ensina hoje é a seguinte, irmãos: problemas inesperados não devem ser ignorados, mesmo em meio aos propósitos soberanos de Deus. Problemas inesperados não devem ser ignorados, mesmo em meio aos propósitos soberanos de Deus. Deus está fazendo algo maravilhoso, Deus está abençoando, Deus está agindo, Deus está salvando, Deus está edificando. Então isso aqui é besteira. Vamos deixar isso aqui de lado. Não vamos cuidar disso. Neemias, meus irmãos, no meio de uma obra grandiosa, lembra como ele falou lá no capítulo 4? Grande e extensa é a obra. Reconstruir os muros de Jerusalém. Ele encara esse problema como algo real.
Ele não encara como uma reclamação boba, como um mimimi qualquer, que, não, rapaz, tanta coisa mais importante para se preocupar. Vocês estão se preocupando com uma coisa tão banal como vocês estarem passando fome? Não é essa a atitude de Neemias. E não é, meus irmãos, porque o problema é grave, mas porque ele compreende, primeiro, o cuidado que ele deve ter com os seres humanos sobre a sua liderança, mas também que ele compreende, isso pode colocar tudo a ruir. A moral já não está lá tão alta assim, o povo não está tão disposto porque os inimigos estão às portas. Então ele precisa cuidar disso. A reclamação do povo, meus irmãos, tem várias partes. Primeiro, eles estavam passando certa necessidade de alimento. Precisamos de trigo, eles até exageram, para continuarmos vivos. Uma certa hipérbole aqui. Estão a ponto de morrer. Segundo, versículo 3, tivemos que penhorar, hipotecar nossas terras, nossas vinhas, nossas casas, para poder comprar comida. Terceiro, tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar o imposto para Artaxerxes, porque a terra continuava pertencendo, no final das contas, para o Império Medo-Persa. E quarto, os nossos compatriotas compraram os nossos filhos e as nossas filhas como escravos. Irmãos, a coisa não estava bonita. E realmente, quando isso chega aos ouvidos de Neemias, no versículo 6, e diz o seguinte: quando ouvi a reclamação a essas acusações, fiquei furioso. Neemias, meus irmãos, com todo o trabalho e com centenas de milhares de pessoas, por algum motivo não havia tomado ciência desse problema ainda. O que me leva, inclusive, meus irmãos, a uma outra questão. Nenhum líder, pastor, líder de grupo de vida, professor de EBD, líder de ministério, não importa, seu pai, sua mãe, ninguém tem bola de cristal. Eu costumo sempre dizer, meus irmãos, que quando alguém reclama que eu não fiz alguma coisa sobre algo que eu não sabia, eu costumo dizer que minha bola de cristal está na assistência técnica e a peça é chinesa, está em falta. Ou como se diz aqui no norte, ninguém sabe o que o calado quer. E muitas vezes, meus irmãos, na igreja do Senhor, há uma reclamação de algo que ninguém sabe que a pessoa está passando. Eu tive um problema grave na minha família, tive um problema grave de saúde, e ninguém se portou, ninguém me visitou, ninguém mandou um e-mail, um WhatsApp para mim. Quando no fundo ninguém absolutamente sabia o que a criatura estava passando. Irmãos, parece absurdo e ridículo, mas isso já aconteceu nesta igreja. E a resposta que a pessoa recebeu foi exatamente o que eu falei: irmã, eu não tinha como saber, minha bola de cristal está quebrada. O que nós temos que fazer, meus irmãos? O que o texto está mostrando. Eles chamaram Neemias e expuseram a sua causa. Em alguns momentos, a causa que vai ser colocada não é justa, é verdade, mas neste caso era. Talvez a sua, no futuro, também será. Mas o que se espera de quem ouvir a sua causa é que ele não a despeça como algo sem importância, mas ele trate, ele resolva, ele busque soluções, ele fique furioso se o problema determinar isso. E deixa eu aproveitar, meu irmão, e dizer o seguinte: a pior coisa que você pode fazer é manter os seus problemas absolutamente privados. Eu me lembro de um pastor, colega, com o qual eu discordei frontalmente. Ele disse que a responsabilidade dele como pastor era até a porta da casa dos membros dele. Dali para dentro ele não tinha mais responsabilidade nenhuma. Eu falei: como é que é? Respeitosamente eu discordo. Agora, por outro lado, meus irmãos, tem muita gente que faz isso para com o pastor, para com a igreja. Fecha a sua casa a várias trancas. Blinda a sua família de tal maneira que você não tem como entrar, como participar dos problemas. Muitas vezes você fica até sabendo, muitas vezes você percebe os problemas, mas você não tem como entrar porque a pessoa não dá brecha. Ela está completamente fechada, selada, passou verniz, passou mais uma mão de concreto para garantir e botou aço inox. E são essas mesmas pessoas que depois vão se perguntar: poxa, eu estou passando tanto problema, por que ninguém ajuda? Meu irmão, a sua família é a sua família com absoluta certeza. Porém, é extremamente necessário
que você tenha uma, ou duas, ou três, ou quantas forem necessárias, pessoas de sua confiança, com as quais você abra o seu coração. Quer seja o pastor, quer seja outro líder, não importa. Quer seja outro irmão, alguém que você confidencie, estou passando por isso. Que você divida o fardo, que você junte ombros para poder caminhar juntos. E graças a Deus, meus irmãos, o povo procura Neemias, porque dá a ele a oportunidade de ficar furioso e agir diante daquele problema, não ignorar, mesmo no meio de tanta coisa que estava acontecendo. Eu me lembro também, meus irmãos, e é bom salientar isso, que eu já ouvi ao longo desses quase 13 anos que vamos comemorar daqui a 3 meses. Pastor, estava passando um problema assim. Irmão, por que você não me procurou? Não, o senhor já tem problemas demais. Eu não sei exatamente que visão que a pessoa tinha da minha vida, que catástrofe que era ela era, eu não sei. Mas, irmão, nunca pense assim. Até porque eu não vou assumir o seu problema por você. Na verdade, o papel de ninguém é assumir o seu problema por você. Mas é caminhar junto, é dividir fardo, é orar junto, é chorar junto. Irmãos, eu já sentei-me com pessoas pelas quais eu não tinha absolutamente nada a fazer a não ser orar junto e chorar junto. Podia ler a palavra, podia dar um conselho, claro, mas não tinha nada que eu pudesse fazer. E eu me lembro da pessoa depois de dizer assim, pastor, como foi importante aquele momento que a gente sentou junto e a gente orou. A minha perspectiva de tudo mudou. Eu falei, mas eu não fiz nada. Mas Deus age quando nós nos dispomos a ficar furiosos com o que está acontecendo com a vida das pessoas. Segundo lugar, meus irmãos, o versículo 7 até o versículo 11. Agora que ele tomou pé da situação, algo tem que ser feito. Em segundo lugar, problemas inesperados exigem uma resposta prática, mesmo em meio aos propósitos soberanos de Deus. Problemas inesperados exigem uma resposta prática, mesmo em meio aos propósitos soberanos de Deus. Então, meus irmãos, no versículo 7, o texto começa. E nós encontramos Neemias agora ponderando o que está acontecendo. O que está escrito na sua Bíblia? Fiz uma avaliação de tudo. O hebraico aqui quer dizer, meus irmãos, que Neemias parou, ouviu, está furioso, mas deu uma respirada, deu um passo para trás para abrir o seu ângulo de visão, analisou a situação, provavelmente ele tomou algum tempo, provavelmente ele falou assim, eu vou fazer alguma coisa, me dá alguns dias. Ele ponderou. Irmãos, isso é a cara de Neemias, é ou não é? Não Neemias que nós viemos aprendendo esses dias aqui? O cara que planeja, o cara que chegou em Jerusalém, não saiu dando ordem, fazendo coisas não. Ele conheceu todo o desafio do muro, antes de dar qualquer passo. E Neemias faz isso de novo, meus irmãos, ele pondera a situação. É mais uma pequena sublição aqui para nós, meus irmãos, que muitas vezes alguém traz um problema para a gente e a gente já está no telefone. Nem pensamos. A gente já está mandando mensagem. A gente já está precipitadamente tentando fazer alguma coisa. E às vezes nos enrolamos. Ou às vezes enrolamos, complicamos o problema, a questão, ainda mais do que já estava. Por quê? Porque agimos precipitadamente. Mas aí depois de avaliar, ele chama os responsáveis por este problema, o lado de lá, e repreendia os nobres, repreendia os oficiais, dizendo, vocês estão cobrando juros dos seus compatriotas. Por isso, convoquei uma grande reunião contra eles. Qual era o problema aqui, meus irmãos? Êxodo capítulo 22, versículo 21, lá na lei de Moisés, nós encontramos a seguinte advertência. Não maltratem nem oprimam o estrangeiro, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Não prejudiquem as viúvas nem os órfãos. São conselhos sobre ordem e justiça social. Versículo 23, porque se o fizerem e eles clamarem a mim, eu certamente atenderei ao seu clamor. Com grande ira matarei vocês à espada, suas mulheres ficarão viúvas e seus filhos órfãos. Aí vem o versículo 25. Se fizerem empréstimo a alguém do meu povo, a algum necessitado que vive entre vocês, não cobrem juros. Não emprestem visando lucro. Está preto no branco. Ou no bege, né? O pergaminho naquela época não devia ser branquinho. Está escrito, estava registrado na lei, a qual eles deveriam saber, conhecer e obedecer. E o que ele estava fazendo?
cobrando juros. Inclusive, meus irmãos, a ordem aos judeus era que eles não cobrassem juros dos seus irmãos judeus. Você deve estar se perguntando, pastor, mas tem um monte de banqueiro judeu hoje. Pois é, porque tu não é judeu. Então está roubado, porque vai pagar juro. A ordem da lei era nacional, entre o povo judeu, a qual, até onde eu sei, eles buscam respeitar até hoje. E aquele que não respeita, se alguém souber, ele é criticado pela comunidade. E esse era o problema. E Neemias busca o povo, faz uma grande reunião e diz, na medida do possível, nós compramos de volta nossos irmãos judeus que haviam sido vendidos a outros povos. Agora vocês estão vendendo seus irmãos? Olha que absurdo, irmãos. O povo, quando voltou para Jerusalém, começou a comprar quem estava em posse como escravos de outros povos. E agora, os próprios líderes estão fazendo tudo de novo. O versículo termina, irmãos, de forma triste. Eles ficaram em silêncio, pois não tinham resposta. Mas como é ruim isso, né? Quando alguém chama a nossa atenção e eu não tenho uma vírgula para dizer um mais. Às vezes a gente até insiste e faz, ou dá desculpas. Ou tenta aplicar, ou oferecer explicações onde não há explicação nenhuma plausível. Mas no texto, meus irmãos, eles ficam calados porque a sentença, a descrição do pecado deles foi exatamente como eles tinham feito. O que demonstra até, de certa forma, um pouco de humildade da parte deles, porque não tentaram contestar o incontestável. E aí no versículo 9 diz, por isso prosseguir, o que vocês estão fazendo não está certo. Vocês devem andar no temor do nosso Deus para evitar a zombaria dos outros povos, os nossos inimigos. Qual zombaria? De eles verem um povo que proclama um Deus justo, que proclama um Deus santo, que proclama um Deus que age em retidão. E agora eles estão fazendo a mesma coisa que eles criticam em outros povos. Irmãos, uma das coisas que pior pode dar testemunho, mau testemunho, a nossa vida com Deus é a hipocrisia. É nós falarmos uma coisa e fazermos outra. Ou nós criticarmos uma coisa nas pessoas que não conhecem o Senhor e agimos igual ou pior. E como tem isso hoje, não é verdade? Como nós vemos, meus irmãos, naquilo que infelizmente o mundo chama de igreja evangélica, exatamente isso. Alguns anos atrás eu assisti um vídeo de um pastor onde ele criticava a avareza. E depois de criticar a avareza, mais adiante na reunião, ele deu aquele show do dízimo, show da oferta. 10 minutos de pregação, 30 minutos de pedir dinheiro. E mais adiante sai uma reportagem da casinha onde ele morava. Para você ter uma ideia, a casa não se mede em metros quadrados, a propriedade se mede em hectare. Paupérrimo. A descrição da hipocrisia. Em que ele do púlpito critica a avareza, o amor ao dinheiro, que é o significado de avareza, o desejo por coisas materiais, quando ele é o epíteto, ele é o exemplo de alguém que vive por essas coisas. Aí sabe o que acontece? Eu e você somos igualados a esse tipo de gente. A uma igreja hipócrita. Uma igreja que não vive aquilo que prega. Não era exatamente isso, meus irmãos, o problema dos fariseus. Não era exatamente isso a razão pela qual o Senhor fez aqueles ais. Lembra? Ai de vocês, fariseus e escribas. E aí ele começa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se você quiser ouvir uma explicação de todos esses ais, você pode procurar a série de mensagens Como se tornar um fariseu. Na verdade, o desejo é que você aprenda o contrário. Mas aí a gente analisa aquele texto ai por ai. E principalmente Jesus apontava a hipocrisia das suas vidas. E assim, meus irmãos, o texto mostra que é necessário agir, fazer alguma coisa, uma resposta prática àquilo que estava acontecendo. Não era possível permanecer dessa mesma maneira. Não era possível continuar do jeito que estava. Era necessário que algo mudasse na vida dessas pessoas. E aí, meus irmãos, a providência é tomada. O caminho começa a se marcar do que eles vão fazer. E eles começam a se comprometer com o povo. E eles dizem, nós devolveremos tudo o que você citou.
e não exigiremos mais nada deles. Vamos fazer o que vocês estão pedindo. Na verdade, irmãos, eu cometi um erro aqui de digitação. Aí é do 7 ao 13. E o próximo não é o ponto 3. Não, o ponto 3 já é o penúltimo, já é o último. E eles começam a declarar: faremos tudo o que você está fazendo. Nós nos comprometeremos, nós resolveremos, nós responderemos aquilo que está sendo exigido. É interessante, meus irmãos, que o povo, quando há uma resolução prática, a resposta vem. Quando há uma resolução, um caminho a ser apontado, o povo responde. E é interessante, meus irmãos, que muitas vezes nós ficamos perdidos em nossas decisões, sem saber o que fazer, que decisão tomar e que caminho prosseguir. E nós precisamos compreender, meus irmãos, que o nosso Deus não é um Deus que permite que nós tenhamos uma decisão diante dele, sem uma evidência prática do que nós queremos. Meu irmão, durante esta semana, você leu a palavra. Assim eu espero e oro. Durante esta semana, você teve o seu tempo diário com Deus, de devocional, de oração. Amém. Qual foram as suas resoluções? Qual foram as suas decisões? Isso é um bom momento, irmãos, para nós compreendermos o que é uma aplicação e o que não é uma aplicação. Por exemplo, eu leio o texto esta semana em que ele falou da diferença entre Davi e Saul. Todos nós, não é verdade? E aí lá eu faço uma aplicação. Senhor, diante desse texto, eu quero ser um crente melhor. Péssima aplicação. O que é um crente melhor? O que define um crente melhor? O que qualifica um crente melhor? Agora, Senhor, diante deste exemplo negativo de Saul, eu quero assumir um compromisso de que eu não vou mais passar por cima da tua palavra. E de fato, a tua palavra tem me falado recentemente que eu preciso perdoar fulano de tal que me fez mal. E diante da tua palavra eu faço um compromisso de pedir o perdão, de perdoá-lo ou pedir perdão a ele. Está vendo? Essa é uma aplicação. Uma aplicação, meus irmãos, diante da palavra, como o texto diz, tem um plano. É algo que eu posso me cobrar. É algo que eu posso medir. Não é eu quero ser um crente melhor. É eu serei um crente melhor, porque eu obedecerei a isso ou aquilo do que Deus está me dizendo. Você percebe a diferença? Será que são essas as decisões que você tem tomado diante da palavra durante a sua semana? Será que são decisões específicas que você pode se cobrar, execuíveis que você pode fazer? Será que são decisões que você pode dizer, realmente, foi bom eu obedecer a palavra, porque eu tenho percebido a obra do Espírito na minha vida através dessa decisão? Você sabe qual era o grande problema, meus irmãos, do povo de Israel? Porque eles eram um povo de promessas vazias. E eu tenho certeza que você não gosta de promessas vazias. Eu não sei se você é o tipo de eleitor que anota as promessas dos candidatos. Raras pessoas fazem isso. Talvez você está lembrando que a governadora prometeu isso, aquilo outro, e você anotou na campanha. E ela cumpriu uma parte, mas tem essa parte aqui que ela parece que esqueceu que está gravado. Talvez você gravou as promessas da presidente, da prefeita, do deputado, do senador. E você descobriu que elas eram o quê? Promessas vazias. Sabe, meus irmãos, que nós somos ótimos políticos em campanha para com o nosso Deus? Será que nós não somos crentes cristãos de promessas vazias? Para evitar isso, meus irmãos, o povo, diante de Neemias, toma uma atitude prática. Nós vamos fazer isso, nós vamos devolver. Nós vamos fazer exatamente aquilo que prometemos. Neemias, inclusive, menciona que o problema, irmãos, não é emprestar. Olha o versículo 10. Eu, os meus irmãos, os meus homens de confiança, também estamos emprestando dinheiro e trigo ao povo. Mas vamos acabar com a cobrança de juros. Quando ele está se referindo a isso, meus irmãos, ele não está se referindo que ele cobrava juros. Mas que ele dizia, olha, o problema não é emprestar, vamos emprestar. Em outras palavras, o que ele está dizendo? Vocês estão errados porque estão cobrando juros, estão contradizendo o texto de Êxodo.
Eu quero que vocês parem, que vocês tomem atitudes certas, mas que inclusive continuem emprestando àquele que necessita. Não vou lucrar nada, mas vai parecer que vocês estão perdendo alguma coisa. Você sabe qual é a lição aqui, meu irmão? A obediência, via de regra, vai lhe custar alguma coisa. E eu não estou me referindo ao seu orgulho, isso aí é senso comum. A obediência vai lhe custar alguma coisa. Naquilo que o Senhor está lhe orientando a tomar uma atitude prática para servi-lo e para obedecê-lo, vai custar alguma coisa a mim e a você. Não é o que nós acabamos de cantar? Se eu lhe oferecer algo que me custar. A música está lembrando de quem, meus irmãos? De Abraão. Talvez a gente fique admirado, ou Abraão talvez estava admirado consigo mesmo. Poxa, eu saí lá de Ur, depois de Harã. Sou obediente, né? Realmente abrir mão de viver numa metrópole com conforto perto da minha família para viver agora em tendas no meio do deserto. Estou conjecturando, irmãos, mas Abraão era um pecador como eu e como você. E é muito possível que algum passo do caminho de Abraão, aquilo tivesse começando a lhe parecer como se ele fosse de verdade alguém bem especial. E aí, meus irmãos, Deus move uma peça no tabuleiro e faz um checkmate com Abraão. Abraão, eis-me aqui, Senhor. Qual o próximo teste? Tirei 10 até agora. Bem, teve aquele negócio lá em que eu menti sobre não ser casado com a minha esposa, mas tudo bem, tirei um 9,5. Pega o teu filho Isaac, vírgula, teu único filho, vírgula, e oferece para mim no monte que eu te mostrarei. Irmão, você quer ser vitorioso? Você quer ser próspero? Você quer romper? Você quer conquistar a terra dos seus inimigos? Não são todas essas as frasezinhas fracas que se ouvem na mensagem por aí? Abra mão daquilo que lhe for mais valioso. Abra mão do seu pecado e tome decisões que vão lhe custar. Em que você vai entrar no seu carro, ir lá até a casa da pessoa e pedir perdão a ela. Em que você vai no ambiente do seu trabalho, ou faculdade, ou escola, onde quer que seja no Monte Everest, você vai passar talvez pelo constrangimento de ir contra a cultura e pregar o Evangelho. Vai lhe custar. Vão lhe olhar de maneira diferente. Mas, meus irmãos, quando nós obedecemos ao nosso Deus de maneira prática, esses problemas inesperados começam a se resolver um a um. E, principalmente, Deus é glorificado através das nossas frágeis vidas. O texto que nós temos, meus irmãos, existe uma grande possibilidade em que Neemias está fazendo uma lembrança do passado. Porque no final do nosso texto agora nós descobrimos que Neemias foi governante de Jerusalém durante 12 anos. Ou seja, ele está aqui lembrando do passado, de algo que já aconteceu. E nisso ele lembra do seu próprio exemplo. A última lição, meus irmãos, dessa noite é a seguinte: problemas inesperados exigem exemplo em meio aos propósitos soberanos de Deus. O resto do nosso texto é Neemias lembrando que desde o 20º ano de Artaxerxes, quando ele foi nomeado governador, até o 32º, 12 anos, ele não usou dos privilégios que ele tinha como governador. Em outras palavras, ele não usou dos privilégios do seu cargo comissionado. Ele não usou o carro que ele tinha com o chofer, ele não usou o apartamento funcional, ele não usou a verba para comprar terno, ele não usou... E aí por diante você já sabe o que eu quero dizer. Ele deu exemplo. Os tempos eram difíceis. Havia fome, havia guerra, havia oposição, havia uma série de coisas. E ele disse: eu vou me comportar e vou me portar da maneira como a situação exige. Meus irmãos, na igreja do Senhor nós não temos ninguém com primazia. A igreja não tem dono, a igreja não é do pastor, a igreja não é dos presbíteros, a igreja não é dos líderes, a igreja é do Senhor. O trono não está vago.
O Senhor continua ocupando, Ele é o Senhor da igreja. Amém? Isso faz todos nós colaboradores. Isso significa, meus irmãos, que o texto final de Neemias é um apelo para que eu e você sejamos exemplo diante dos problemas. Que nós de maneira nenhuma nos enxerguemos de maneira menor do que qualquer outro. Talvez você chegou a essa igreja na semana passada, no mês passado, no final do ano passado. E talvez de alguma maneira você acha que você tem uma segunda ou terceira categoria, ou até quarta, não sei. Dentro do irmão que está aqui, fulano é membro fundador. Irmão, não possui em absoluto nenhum eco nas escrituras. Todos na igreja são responsáveis. São corresponsáveis, são colaboradores, são cooperadores. Em funções diferentes, responsabilidades diferentes, mas o são. E nisso, a palavra de Deus nos mostra, através de Neemias, a necessidade de nós ensinarmos pelo exemplo. A necessidade, meus irmãos, de nós estabelecermos um padrão. Nós temos falado na nossa igreja, talvez vai ser a primeira vez que você ouve isso, nós temos falado sobre uma cultura de vida piedosa, uma cultura de vida em torno da palavra de Deus, uma cultura de estudo da palavra, da sã doutrina, da boa teologia, uma cultura de evangelismo pessoal e não depender de eventos para que as pessoas possam ser levadas a Cristo. Uma cultura de obedecer ao feijão com arroz, ao básico da palavra de Deus. Sabe como é que essa cultura se perpetua, meus irmãos? Um conjunto de coisas. Vamos começar do óbvio. Um púlpito que pregue aquilo que nós estamos aprendendo na palavra, com absoluta certeza. Se queremos alguma coisa em obediência à palavra sendo conhecida, o púlpito tem que falar isso. E eu espero que esse púlpito nunca deixe de falar. Agora, os contatos pessoais. Os relacionamentos pessoais e virtuais. Estamos no século 21. O intercâmbio que você tem lá no seu grupo de vida, onde você compartilha, meus irmãos, até o mau compartilhamento é bênção no grupo de vida. Quer ver só? Algumas vezes no nosso grupo de vida, eu tenho certeza que aconteceu no seu também, alguém pede a palavra e diz assim, não, essa semana eu não quero compartilhar porque a semana foi muito ruim, eu não fiz o meu devocional. E também por causa disso, ela foi muito ruim, fez muita falta. Pastor, o que tem de bom nisso? Todo mundo ouviu. Que é uma péssima escolha, passar uma semana inteira sem ter um tempo com a palavra de Deus. Foi ou não foi? Por aquilo ruim, que eu espero que não continue acontecendo na vida de alguém, todo mundo percebeu. Olha aí, o irmão tentou, é furada, não vou por aí não. Eu não vou manter uma semana longe da palavra, porque alguém já tentou. Eu vou tentar e buscar ter um resultado diferente? Não. E aí o que a gente estabelece, meus irmãos? Uma cultura. E aí cada um que vai chegando pelo exemplo, vai sendo edificado a fazer a mesma coisa. Eu não sei qual foi o alcance do exemplo de Neemias. Eu não sei quantas pessoas ele influenciou. E eu também não tenho, meus irmãos, a ilusão de que o exemplo contagia 100% das pessoas e faz 100% das pessoas fazerem o que tem que fazer. Isso não é verdade. Eu me lembro quando nós estávamos no seminário, nós tínhamos sempre, obviamente, níveis diferentes de dedicação. Aí nós tínhamos o que a gente chama lá de tarefão, que é nada mais nada menos que trabalho de limpeza. Todos trabalham no seminário onde nós estudamos para ajudar a diminuir a mensalidade, porque tem poucos funcionários. E quando nós tínhamos o tarefão, meus irmãos, nós sempre tínhamos o famoso morcego. A gíria da época. Qual era o morcego? Ele só ficava voando. A gente lá ralando, passando pano, fazendo uma coisa, sempre tinha um morcego, né? Aquele que andava mais com o rodo do que efetivamente usava o rodo. Aquele que andava mais, parecia um supervisor. Alguém tinha promovido o cara e ninguém tinha avisado. E assim ia. Sempre vão haver níveis diferentes de comprometimento com aquilo que está sendo feito. E é interessante, meus irmãos, que tinha um morcego, mas tinha também o que a gente chamava o famoso pé de boi. Conhece? Cara trabalha. Tinha um que nós chamávamos, inclusive hoje ele é missionário da Meva, aqui, entre, se não me engano, os Yanomamis.
já há muitos anos, nós chamávamos de tratorito. Vai ser um trator para trabalhar. Rapaz, dava vergonha de ficar do lado dele. Porque o cara começava e não parava um minuto e tal. Aí você via o tratorito de um lado e o morceguito do outro e dizia, que diferença. Mais interessante, nem todos eram contagiados pelo exemplo daquele que se aplicava ao trabalho. O bom exemplo, irmãos, ele nunca disse na palavra de Deus que ele sempre irá influenciar todo mundo. Porém, ele influencia. Muita gente pegava com ele e fazia junto. Mesmo que alguns apenas ficassem aplaudindo. Muito bem, deixa eu ficar aqui na minha porque eu gosto mais de ser um morcego. Seu exemplo tem influenciado as pessoas nesta igreja? Quando a pessoa da igreja pensa em você, ele pensa em um homem, uma mulher de oração. Ele pensa num homem, numa mulher de seriedade com a palavra de Deus. Quando alguém tem uma dúvida sobre essa doutrina, pensa assim, poxa, eu vou ligar para o irmão fulano. O pastor tem muitos problemas. Vou ligar para o irmão fulano, com certeza ele pode me ajudar. Será que você é uma referência, meu irmão, inclusive dentro da sua própria casa? De alguém que tem seriedade com a palavra? Será que você é um exemplo para os seus filhos, para a sua esposa, para o seu esposo, de um evangelista, de alguém que proclama o evangelho? Irmãos, eu detestaria que depois da minha morte meus filhos lembrassem assim, não, meu pai era um ótimo pai, é um cara trabalhador, presente e tal, e ficasse nisso o meu exemplo, se chegar a isso. Mas que os nossos filhos evidenciem em nossas vidas, meus irmãos, aquilo que a palavra de Deus nos pede como filhos de Deus, como servos do Senhor, como cristãos. A esposa de Martin Lloyd Jones, depois da sua morte, o grande pregador e expositor inglês, disse que muita gente admirava meu marido pela sua pregação, mas eu o admirava porque ele era um homem de oração. É interessante, meus irmãos, que você não encontrava as pessoas elogiando Martin Lloyd Jones publicamente por causa disso. Até porque vida de oração não é algo que se propagandeia. Sabe, conhece quem anda com você. Vida de seriedade com a palavra, sabe, conhece quem anda com você. Mas muitas vezes, com absoluta certeza, influencia as pessoas na igreja também. Eu me lembro, meus irmãos, para terminar um exemplo, eu já contei sobre ela algumas vezes, a irmã Ana. A irmã Ana era uma mulher de baixa estatura, negra como a noite, com certeza desprezada em muitas rodas da sociedade no Rio de Janeiro, mesmo na época. Mas ela tinha duas características, meus irmãos, que até hoje me edificam. Uma mulher com a qual, ou para quem, não tinha tempo ruim. Conhece a expressão? Sempre um sorriso. Mesmo sendo uma pessoa de poucas posses, de um salário não muito alto, nunca vi a irmã Ana reclamando de absolutamente nada. Era uma inspiração para a vida. Alguém que via a vida tendo sido alcançada pelo Senhor já na sua idade adulta, via a vida de uma perspectiva que Deus é bom e todas as coisas colaboram para o bem daqueles que o amam. Ponto final. Mas tem uma segunda coisa. Era um evangelista. Nunca subiu no púlpito para pregar. Na verdade, eu nunca vi a irmã Ana dirigindo sequer uma simples reunião. Mas muitas das pessoas que estavam em nossa igreja na época eram fruto do ministério individual e solitário daquela irmã. 20 e tantos anos depois, o exemplo fica. Alguém está observando. Às vezes, alguém estão observando. O que estão observando em você? Neemias termina, meus irmãos, exemplificando o que ele havia feito e pedindo ao Senhor, lembra-te de mim, ó meu Deus, levando em conta tudo o que fiz por este povo. Veja bem, meus irmãos, a nossa salvação em absoluto, claro, é pela graça. As bênçãos que recebemos do Senhor, com certeza absoluta, é pela graça. Agora, quando nós olhamos para a palavra de Deus, também, e não há como negar isso, Deus se apraz, dentro do seu plano e propósito, e abençoar aquele que é obediente, que anda com Ele, que é submisso.
Claro. Você já pensou, meus irmãos, se o apóstolo Paulo fosse um homem orgulhoso, vaidoso, contador de vantagem? Se o testemunho dele fosse assim: eu era perseguidor da igreja, mas agora eu sou um grande apóstolo. Você acha que Deus honraria um homem desse? Mas do começo do seu ministério até o final, Paulo dizia: eu sou o maior dos pecadores. Eu que não merecia nem misericórdia, alcancei misericórdia. Um homem humilde, um homem quebrantado. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Que Neemias não destaca isso motivado por vaidade, orgulho ou autoglorificação, mas é uma oração sincera de dizer: Senhor, eu quero andar nos teus propósitos. Mas por quê? Porque eu quero os teus propósitos realizados na minha vida. Essa é a chave do final do texto. Neemias, meus irmãos, como a gente viu no primeiro capítulo, 5 semanas atrás, estava muito bem obrigado lá na corte. Estava muito bem obrigado com seu emprego federal lá trabalhando para Artaxerxes. Na verdade, seu emprego imperial. Mas ele sai de lá para uma posição completamente inferior e desconfortável, cheio de luta. E é isso que ele está colocando diante do Senhor. Senhor, eu entendi o teu propósito, eu vim em obediência. Lembra-te de mim. Meu irmão, Deus não é desmancha prazeres. Você não passou no curso que você queria? Você não conseguiu o emprego que você almejava? O seu marido não é o príncipe encantado que você planejou que ele seria? A sua mulher não é tudo aquilo que você queria, e assim vão a nossa lista de insatisfações com essa vidinha miserável que Deus nos deu. Se você estiver plena e completamente dentro do propósito de Deus, você pode estar em uma cisterna jogada pelos seus compatriotas, tal como Jeremias, e você terá um louvor nos lábios e uma vida que glorifica a Deus. Você pode estar sem sua saúde, destituído dos seus bens e seus filhos mortos como Jó, e você vai dizer: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, um louvor nos seus lábios. As circunstâncias não importam quando nós estamos debaixo dos propósitos soberanos de Deus. Como é triste, meus irmãos, gente que reclama da cidade que vive, do emprego que tem, e a lista, como eu disse, continua, mas não compreende que em todas as coisas Deus está agindo. E enquanto, irmãos, nós reclamamos e não andamos com o Senhor naquilo que Ele tem mostrado ser o seu propósito, nós perdemos grandemente bênçãos que estão pelo Senhor disponíveis no propósito dEle. Por quê? Porque Paulo nos ensina que a vontade, quando nos conformamos a Deus e não ao mundo, que nós vamos conhecer é boa, perfeita e agradável. Calma, boa, perfeita e agradável para Ele. Você gostou disso, meu irmão? Se você gostou, é porque você está buscando um coração moldado a Deus. Se você não gostou, é porque você ainda enxerga Deus como um desmancha prazeres, cujo principal objetivo no mundo é acabar com a graça daquilo que você estava planejando. Mas nós não é o nosso Deus. Tudo o que Ele tem planejado para nós já é o melhor dele para nós. A solução de problemas previne a quebra de compromisso com os propósitos soberanos de Deus. Vamos agir, meus irmãos, como Neemias, de maneira previdente, de maneira planejada, de maneira prática, de maneira dedicada, de maneira exemplar. E assim, nós vamos experimentar a cada dia a boa mão do nosso Deus nos conduzindo nos propósitos eternos, soberanos, que Ele já planejou para nós. Antes de nós orarmos, terminando esta mensagem, eu não conheço a sua vida. Eu posso vislumbrar diversas pessoas que estão conosco visitando hoje, tanto quanto eu sei de pessoas que frequentam nossa igreja constantemente. Mas eu quero dizer uma coisa para você: absolutamente nada do que você viu aqui funcionará na sua vida sem um primeiro e fundamental detalhe. Você precisa nascer de novo. Você precisa conhecer a Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal.
ótimos conselhos você talvez esteja pensando que a palavra de Deus nos deu hoje, mas absolutamente nada disso funciona como simples bons conselhos de autoajuda. Não. Você precisa arrepender-se dos seus pecados, entregar a sua vida, a posse dela, nas mãos do Senhor Jesus e crer que aquilo que foi feito na cruz do Calvário, unicamente aquela morte, é suficiente para perdoar os seus pecados e lhe salvar eternamente. Esta é a essência do Evangelho. E sem isso, querido, é uma maravilha, é um privilégio, é uma alegria ter você aqui esta noite. Mas saiba, Deus não está impressionado com a sua presença. Deus não está impressionado com a sua bondade. Deus não está impressionado porque você é boa mãe, bom pai, bom filho, bom cidadão, bom qualquer coisa. Porque, na verdade, a palavra de Deus diz que a opinião de Deus é a seguinte: todos os nossos atos de bondade e de justiça são como trapos de imundícia. É como se você tivesse, querido, uma dívida de, digamos, 400 trilhões de dólares. E você tentasse pagar com a sua bondade, que significaria aí 10 reais, 20 reais. A dívida não chega nem perto de ser paga. Mas aí você lembra que na cruz do Calvário, uma palavra foi dita, em português duas: tetelestai. Está consumado. O que significa? Está pago. Por que você tem tentado impressionar Deus com a sua bondade? Quer impressionar Deus? Impressione com a justiça de Cristo Jesus, que essa noite está à sua disposição, para que a voz do Espírito que está falando ao seu coração seja ouvida e você entregue a sua vida ao Senhor. É muito provável que, se você ainda não tem certeza da salvação, seja este exato o motivo pelo qual Deus lhe trouxe aqui esta noite, para que você ouvisse essa última parte e pudesse dizer: Senhor, hoje eu compreendo que sou pecador. Por ser pecador, eu estou longe de Ti e condenado eternamente. Mas eu me arrependo dos meus pecados e eu reconheço a Cristo como meu Senhor e Salvador. E eu hoje compreendo que eu posso ser salvo através desse meu Senhor. Quero orar agora, encerrando a nossa mensagem. A minha oração é que você ouça essas últimas palavras e entregue a sua vida definitivamente nas mãos do Senhor. Oremos. Deus querido, obrigado porque mais uma vez a Tua palavra, 2.500 anos atrás, vem até nós mostrar a realidade da nossa vida. Nós queremos lhe pedir, ó Deus, em nome de Jesus, que as lições aprendidas neste capítulo 5 de Neemias nos acompanhem de agora em diante, sem nos abandonar. E que possamos, ó Deus, compreender a maneira correta de agir diante dos problemas que acontecem na nossa vida, até mesmo de maneira inesperada, como no caso de Neemias. Mas nós oramos também essa noite, Senhor, para que aqueles dentre nós que ainda não têm absoluta certeza da sua salvação, certeza que só pode ser conquistada tendo um relacionamento, uma aliança, um pacto, um concerto com Cristo Jesus, que eles possam agora, nesse instante, dizer: Senhor, eu sou Teu, eu quero pertencer e andar contigo o resto da minha vida. Eu lhe reconheço como meu Senhor e Salvador. Eu oro, Deus, para que as pessoas que estão tomando agora esta decisão sejam confirmadas pelo Teu Espírito, firmadas pelo Teu Espírito, e possam, por causa dele, perseverar andando com o Senhor. Obrigado pela Tua palavra que nos falou hoje, mais uma vez, de maneira tão contundente. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém.